cultura organizacional está presente nas empresas, porém, nem sempre ela efetivamente permeia o comportamento das pessoas. Meu nome é Cássio Politi e é disso que a gente vai tratar hoje aqui no podcast Robert Half Talks. No Robert Half Talks, você está convidado a participar de discussões relevantes para se preparar para o futuro do trabalho e se adaptar a um mundo em transformação. Um podcast da Robert Half, a maior especialista de soluções em talentos. E para a conversa de hoje, eu tenho duas convidadas que estão de volta aqui ao podcast e é um prazer sempre receber essas duas convidadas aqui da Robert Half. Deixa eu ir por ordem alfabética, vai, que eu acho que é mais justo. Começar pela Amanda Adami, que é Branch Manager aqui da Robert Half. Amanda, muito bom ter você aqui mais uma vez. Obrigado por aceitar o convite para esse papo de hoje. Obrigada a você, Cássio. Eu já estou acostumada na fila da escola a ser uma das primeiras. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que esse é um critério melhor, porque quando eu era criança, a fila da escola era por tamanho, às vezes, né? Então, coitado, os baixinhos ficavam na frente. Né? E, pô, aí ficava claro que era baixinho. A ordem alfabética eu acho que é mais. E se tinha duas justa. Amandas, eu era a primeira por conta do Adami, que também começa com A. Então, eu era baixinha, então combinava. Eu também era da primeira da fila, por isso. Ia ser a primeira de todo jeito, então, Mandinha. Exato. É isso aí. E para completar aqui a nossa mesa de hoje, também recebo de volta com muito prazer, muita alegria aqui a Mariana Santos, nossa gerente de Talent Acquisition da América do Sul, da Robert Half. Ô, Mari, muito bom ter você de volta aqui. Obrigado por aceitar o convite, tirar um pouquinho do seu tempo para essa conversa. Obrigada, Cássio. Prazer é todo meu. Sempre bom estar aqui compartilhando com vocês. Bom, eu vou falar de um assunto que vocês conhecem bem, que é cultura organizacional, cultura corporativa, né? Que é uma entidade, né, assim, nas empresas. Toda empresa tem. Em alguns casos, a gente percebe que você chegando de fora, você consegue perceber qual é a cultura, ela está muito explícita ali no jeito que as pessoas se comportam. Em outros casos, não, talvez ela exista, mas você não percebe tão claramente. Em outros casos, talvez ela não exista. E eu trabalhei uma vez numa empresa que você tinha assim, os líderes com uma cultura muito clara, eles sabiam qual deveria ser a cultura, ou até qual era a cultura ali entre a liderança, mas quando você descia um nível ali, você ia para o nível, sei lá, gerencial, você via que aquela cultura já se perdia. Afinal, como é que faz para a cultura de fato pegar, hein? Bem complexo mesmo isso, Cássio. A gente fala muito sobre isso. A Robert, a gente acabou de sair de um summit, né, falando muito sobre liderança, exatamente com esse cunho também, com esse papel de como o líder ele é o embaixador dos valores da empresa, né? A cultura está muito atrelada, obviamente, aos valores da empresa. Como você mesmo falou, e eu e a Mari, que tem muita conexão com muita empresa, a gente percebe que tem muita empresa que tem uma cultura tão forte que é unânime o perfil das pessoas, independente do cargo que ela tem. O analista tem o mesmo estilo do gerente, do diretor, os valores estão atrelados, obviamente, naquela pessoa, mas é muito jeito de tratar as coisas, ou com muita educação, ou muito polido, ou agressivo e muito comercial, desde o profissional que está lá no administrativo até o profissional da área de produção. Tem culturas que são muito latentes. Tem empresas até que, muitos clientes da Robert, que quando a gente vai colocar isso na ponta do candidato, quando eu falo o nome da empresa, o candidato já entende 1 zilhão de coisas só pelo nome da empresa, de tão forte que é aquela cultura que ela passa do portão, né? Ela sai do portão da empresa, todo mundo enxerga isso. E tem aquelas empresas que tem algo até nebuloso. Talvez por isso, como você mesmo comentou, de ter uma diferença muito grande entre o que o líder está fazendo, acreditando ou falando, e o que o primeiro degrau já não consegue enxergar, então não é profundo, né, essa cultura da empresa, ou talvez até aquela empresa que é muito profundo e tem tudo isso, mas não usa isso de uma maneira, no marketing da empresa, né, porque tem empresa que usa isso, inclusive, de uma maneira até marqueteira, né, de se vender para o negócio. Acho que a Mari também deve perceber muito isso, né, Mari, quanto às lideranças, às empresas, e como é um tema antigo e, mais uma vez, também muito novo, muito atual também, muito né? atual, exato.
Eu acho que é muito isso, a questão do embaixador, né? Assim, a liderança por exemplo, né? A gente vem falando muito disso. Como que você vai cascatear os valores? É pelo exemplo, né? Lógico que a gente fala, a gente faz, né, palestras, webinars, a gente está sempre disseminando ali para todo mundo. Mas se seu líder não age daquela forma, ou não acredita na cultura, ou não acredita nos valores, né? Ele não vai cascatear. Então, é muito importante também o alinhamento da liderança, o entendimento da liderança. Então, a gente, como a Amanda falou, voltamos aqui do nosso primeiro Leadership Summit que a gente fez no Brasil, né, da liderança. A gente estava lá com mais de 55 líderes juntos, justamente para todo mundo estar no mesmo alinhamento. E isso foi muito legal, porque tenho certeza que vai refletir muito nos times, nos colaboradores, né? A gente teve o nosso head, né, regional aí que cuida de South America e Canadá falando com a gente, e ele falou a importância de investir nas pessoas, na liderança, é justamente isso, porque se eu não cascateio hoje a cultura e os valores, amanhã não é uma coisa sustentável. Então, a importância desse cuidado com as pessoas e os colaboradores vendo que os líderes também estão focando nesse desenvolvimento, eles entendem, poxa, é importante. Esses valores realmente estão sendo aplicados, né? Então, acho isso super bacana aí que a Amanda também trouxe. Cássio, eu acho que talvez de alguma maneira a gente até levaria nisso. Tem muito profissional, numa sala de entrevista, a gente faz muito essa pergunta, que a gente está falando muito, né? É o papel do líder, e sem dúvida alguma. Tem empresa que dá para você ficar latente, fica latente qual é a cultura. Tem empresa que não. E muitas vezes o próprio profissional, ele fala, como é que eu vou saber? Eu tenho os meus valores pessoais, que está intrínseco meu, e eu tenho os meus propósitos pessoais, e eu vou procurar um emprego. Como é que eu procuro um emprego com uma empresa que os valores ou o propósito da empresa estejam atrelados aos meus? Porque às vezes não fica latente isso no processo seletivo. Para a empresa que tem algo, mais uma vez, usa isso de uma maneira marqueteira, fica visual. Eu quero trabalhar nessa empresa porque eu realmente consigo ver, sei lá, eu gosto até da propaganda que essa empresa passa né, hoje em dia é mais nas redes sociais do que na televisão, né? Mas enfim, esses dias eu falei que passa no Reclame, as pessoas nem entenderam quando eu falei Reclame, né? Então, antigo que foi a frase, mas é que passa. Então, assim, visualmente você consegue ver a cultura da empresa, porque hoje as empresas, inclusive, estão fazendo propaganda, seja ela onde for, né? Televisão, rede social, falando dos valores e nem falando mais do produto. Porque as pessoas, elas têm tanto acesso a produtos tão diferentes, ou produtos parecidos de marcas tão diferentes, que o que vai fazer você escolher a marca A ou a marca B é a cultura da empresa, muitas vezes. Se ela usou ou não de alguma mão de obra escrava, se ela pensou no meio ambiente, se ela é uma empresa diversa, se não é. Porque às vezes o produto em si, eu vou comprar produto A ou produto B, o preço é muito parecido. O que vai fazer eu escolher realmente? Qual desses? E as empresas estão trazendo muito essa questão de valores e tudo mais, e propósitos com a sociedade para também atrair o consumidor final para trazer para aquilo. Mas e a empresa que tem esse consumidor final é fácil ser vendável, né? Eu atrair o profissional para trabalhar na minha empresa porque a minha cultura é tão clara que a chance de eu contratar alguém que acredite na minha cultura é forte e é alta a chance de eu conseguir fazer isso. E aquela empresa que não tem, não parece, não passa no Reclame, não passa ali numa rede social, não tem uma propaganda. Como ela faz com que a cultura dela ou o profissional se sinta parte daquele negócio. Muitas vezes a gente, como consultoria, muitas vezes a gente também consegue apoiar nisso, porque a gente faz um briefing, a gente conhece nossos clientes há muito tempo, então a gente tem essa proximidade. Mas e o profissional que está participando de um processo seletivo, que ele se candidatou no site da empresa? Poucas vezes eu vejo o profissional me falando que ele olhou os valores da empresa no site, que a maioria das empresas tem site, rede social, né, enfim, as pessoas quase não vão para isso. Então, existe os dois, né? É uma via de mão dupla. A empresa também valorizar isso como ajudar a atrair pessoas mais parecidas com ela, e não estou aqui para falar o que é certo ou errado, só é mais parecido. E o funcionário também conseguir, eu vou ter um futuro nessa empresa, ou eu vou ter um tempo de empresa que para mim faz sentido, porque também está atrelado, porque eu não posso querer sair da empresa, não deveria, né? Querer sair da empresa por esse fator, que é o fator que mais me distancia do meu plano de carreira. Porque eu estudei, eu fui atrás de um conhecimento, né, Mari, disso,
entrei na empresa e vou sair porque eu não acredito no valor da empresa. E eu já ouvi isso de candidato, infelizmente. Sim, e a gente até fez também, né, um outro treinamento interno que eu cuido aqui também, Cássio, de employer branding, né? Então fica comigo, e isso tem muito a ver com o que a gente tem trabalhado, né? Então, Sim. assim, porque a gente estava falando até disso, benefícios tangíveis e intangíveis. E hoje, a nova geração, principalmente os mais jovem e tudo mais, assim, antigamente você falava salário e benefício, a pessoa fechava a proposta. Hoje você tem que falar, qual é a cultura, quais são os valores, se é flexível, se não é flexível, se é diverso, se não é diverso, né, se tem plano de ISG, se não tem, se, como que é a questão de cuidado, né, com o colaborador, a saúde mental, se alguém está cuidando disso, como que o RH está agindo, treinamento, desenvolvimento. Então, vai muito além hoje do que simplesmente nome, benefício e salário da empresa, né? E isso tem muito a ver com a cultura, né? E empresas menores, muitas vezes, talvez não conseguem ter esse alcance. Acho que hoje rede social está aí para todo mundo, mas que está talvez começando a ter esse alcance. Os nossos próprios colaboradores nos ajudam a disseminar essa cultura, né? Tanto interno quanto para fora. Então, assim, se você entra na rede social hoje da Amanda e a Amanda está lá postando no Leadership Summit, você não precisou entrar na Robert Half para ver o que está acontecendo. A Amanda já está contando que a Robert Half está cuidando dos líderes, né? Está ali fazendo um summit de liderança. Então, assim, hoje as redes sociais, né? Elas transmitem também o que está realmente acontecendo. Hoje é difícil, né, uma empresa também se esconder 100% o que acontece ali internamente, né, na cultura dela. Então tá tudo hoje aberto e por isso que esse tema acho que cada vez mais tem sido mais importante. Se a empresa não tem hoje uma missão e valores definidos, é muito difícil uma empresa que avance, né? Com certeza ela tem muito turnover, muita rotatividade de pessoas. Então a questão da cultura não pega. Agora, se você tem uma cultura forte, né, valores determinados, e você tem disseminado isso a tua cultura para os seus colaboradores, mostrando a importância disso, isso atinge até o resultado da empresa também, né, o resultado não só de pessoas, de conquistas, mas o próprio resultado financeiro também, então isso é super importante. E eu fico pensando aqui que o desafio é você juntar essas pessoas todas na mesma empresa. E isso começa, imagino, pela seleção, né? Porque eu fico pensando, você tem uma situação assim, né? Poxa, aquela pessoa tecnicamente é perfeita, né? Um currículo muito forte e tal, e você precisa da vaga, mas dá sinais de que a cultura não bate. Como é que faz numa situação dessa? Vocês vivenciam com frequência isso? Qual é um raciocínio razoável para você lidar com essa situação? Então, acho que tanto eu quanto a Mari, né, Mari? Quando você olha para um perfil da Robert Half, né, trabalhar aqui, e eu acho que é muito isso, você deve olhar e falar, nossa, perfeito, tem todos os pré-requisitos, né, para eu contratar. Como que é, Mari? Deve acontecer muito. Então, acho que assim, é isso. A gente tem muitas vezes que tecnicamente você vê, a pessoa super atende, mas ela traz na entrelinhas da entrevista coisas que talvez para ela não faz sentido, né? Coisas que para ela, né, por exemplo, eu não gosto de trabalhar nesse formato. E muitas vezes é um formato que a gente trabalha. Não existe certo ou errado, é que a pessoa não se adequa àquele formato ou àquela forma. Eu gosto de uma liderança mais assim. Ou, eu gosto de ser mais autônoma, mas a gente sabe que o líder ali é mais próximo, é micromanagement. Eu gosto de uma liderança mais micromanagement. A gente já sabe que aquele líder é uma pessoa que deixa solta. Então, será que vai funcionar, né? Então, além de valores e culturas, a gente tem que entender até a gestão que essa pessoa vai entrar, qual é a área que essa pessoa vai entrar. Ela vai entrar numa área que todo mundo está ali 100% ajudando todo mundo toda hora, ou o pessoal já é bem sênior, tá todo mundo tipo espalhado, porque cada um cuida de uma regional, né? Assim, não que não vai ter ajuda, mas talvez tenha que ser uma pessoa mais autônoma, uma pessoa que levante mais a mão, que pede mais ajuda. E valores também, né, Cássio? Eu acho que a gente até falou isso lá no Summit. Tem valores que eles são inegociáveis, tanto para a empresa quanto para a pessoa. Então, hoje, né, a gente até vê aqui, a Amanda está com o background, a gente tem 4 valores que para a gente é inegociável, né? Então, a questão da integridade, né, a questão da inclusão, a questão do compromisso com o sucesso, né? A inovação, ok, eu acho que é um caminho, né? Mas nós somos uma empresa muito inovadora. Se for uma pessoa que não gosta de trabalhar com novas tecnologias e tudo mais, talvez não se adapte também aqui, porque a gente está sempre trazendo ideias inovadoras. Mas integridade, inclusão e compromisso com sucesso, se a pessoa não tem isso e não acredita que isso seja importante no dia a dia,
eu acho que ela não vai se encaixar aqui, e isso estou dando exemplo daqui porque eu estou aqui, mas em qualquer outra empresa, né? E talvez ela não vai ser feliz, né? Também, então tem esse ponto. E talvez ela tenha algum valor dela que ela não está vendo refletido aqui, que para ela é inegociável, que também ela tem que refletir nesse outro lado, né? Então, a gente até fez um trabalho de valores, que valores existem muitos, né? Mas tem sempre aqueles 3, 4 que para você são os mais importantes, né? Então, essa avaliação mais profunda, poder conversar. Então, as nossas entrevistas têm sido cada vez mais profundas também, né? Não tem sido entrevistas superficiais. O que que você faz? Qual que é o seu dia a dia? Não, vai muito além, né? O que que te motiva? O que que te frustra? Né? O que que você ama fazer? O que você não gosta de fazer? Né? Isso não é que vai te tirar do processo, mas é para a gente entender se a gente consegue te oferecer também aquele ambiente que você está buscando, né? E com isso, eu acho que a gente tem aumentado cada vez mais a assertividade também, né, no processo, e trazer as pessoas felizes, né, estarem num lugar feliz, né? Não sei, Amanda, como você tem visto com os clientes também, né? Esse É a ponto. mesma coisa, Mari, porque na ponta do lado de lá, tem uma questão, sim, como você mesmo trouxe no início do seu discurso, de geracional. As gerações mais novas, elas querem entender isso, até tô aqui na Robert há 9 anos, e não precisa ser muito distante disso. Lá em 2014 era isso, assim, eu fazia a pergunta para o candidato, o que o candidato queria saber era o salário e o benefício que ele ia ter. Quiçá a localização, mas, né, muito pensando nisso, mas ele quase não pensava no propósito, nos valores da empresa, então, o que que ele ia fazer lá, talvez também, né? Mas não eram os pontos. Tá, mas Amanda, me fala mais da marca, me fala mais sobre a empresa. E a gente percebe que são esses os pontos que atraem mais o profissional, né? Que também atrai. E no final das contas, não é questão geracional, é que antes, não que não fosse importante, mas antes era até estranho fazer essa pergunta. Parece até que mal visto, assim, ou não era algo normal de ser feito. Agora tá todo mundo fazendo. Tá, mas o que que a empresa faz? Qual é o propósito dela? Antigamente era quase só as marcas, né, de tabaco e de armamento, que era o máximo que a pessoa falava assim, não quero trabalhar nesse tipo de segmento. Hoje não, hoje é muito mais explorado, né, esses pontos. E aí a gente também mudou muito a maneira que a gente faz as entrevistas, exatamente pensando nisso, né? O que que para você, profissional, é inegociável? O que que uma empresa tem que ter para te chamar atenção? E a mesma coisa para a ponta empresa, cliente. O que que um candidato tem que ter como valores? O que que um profissional precisa fazer para ter sucesso aí na tua empresa? E pouquíssimas vezes, Cássio, a resposta é técnica. A maioria é comportamental, é valor, é intangível. A maioria das vezes. Tem muita empresa que me fala, manda esse currículo aqui, preenche todos os pré-requisitos. Eu falo para que a Robert, a gente não apresenta currículo. A gente apresenta profissionais que fazem sentido para a tua empresa. O fato de eu te conhecer mais tempo ou não, Cássio, né? E aí eu fazer um briefing é para identificar se eu consigo achar um profissional para trabalhar com o Cássio. E aí essa é a cereja do bolo, porque tecnicamente eu estou cumprindo pré-requisitos técnicos, conhecimentos que esse profissional precisa ter, obviamente tem questão de budget, né, para a posição, então eu vou adequar tudo isso. Mas se eu falar, Cássio, legal. Se eu te apresentar, então, a Mariana, uma profissional, que ela tem tudo que você está me falando, ela só não tem esse ponto aqui técnico, mas ela tiver toda essa questão comportamental, tá dentro dos valores, eu deixo de te apresentar? Em 9 anos eu nunca ouvi não. Sim, porque é um Porque ponto a isso você desenvolver, né? desenvolve, né? Exatamente. É isso que eu estava pensando. E cultura? É difícil você ter 100% da pessoa. Uhum. Você falou de valores inegociáveis, vocês falaram, né? Valores inegociáveis e tal. Esse é o grande ponto, porque às vezes, né, olha só, por coincidência, hoje de manhã eu estava conversando com a minha equipe sobre isso, cogitando de trazer uma pessoa, né, que todo mundo já conhece, já trabalhou e tal. É um cara super eficiente no que precisa fazer, mas tem um ponto comportamental que a gente vai ter que aturar, entendeu? Não é nada grave, mas é uma pessoa um pouco reativa. Uhum. Assim, essa é uma situação que vocês, como especialistas, recomendariam assim, tenta, porque não está ferindo um valor inegociável. Ele está alinhado com os valores inegociáveis, mas tem um ponto ali que, putz, a gente já sabe que vai ter que dar um desconto nesse comportamento. Como é que vocês lidam quando essa situação acontece de ter um desalinhamento ali, sabe, de peso mais baixo? Eu aproveitaria, Cássio, que você está nesse momento de talvez trazer
E assim, eu não vejo isso como um problema, mas eu acho que o alinhamento prévio importantíssimo, Esse é sabe? Mas mais o ele dura? negociável, né? É. Mas ele dura? Porque, Mas justamente, pelo olha, menos se você for é, cobrar, você alinhou, entendeu? uhum, Assim, é tá. algo, e você consegue trazer exemplos, sabe, para aquela pessoa, "Ó, meu, aconteceu aquilo, 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 outro, aqui não dá mais para ser dessa forma, agora a gente está agindo dessa forma, a gente está trabalhando dessa forma, o pessoal está muito colaborativo. Então, assim, tipo, trazer um pouco de contexto e alinhamento para essa pessoa, e depois amanhã você quer cobrar dela, você fala, lembra que a gente alinhou lá atrás? Assim, eu penso muito, eu não deixaria de dar uma segunda chance de forma alguma. Acho que se a pessoa tem capacidade, não fere os valores nem de vocês, nem delas, nada disso, acho que, né, porque são perfis, a gente tem que aprender a lidar com os perfis diferentes. Mas tudo aquilo que é alinhado, depois eu vejo que é muito mais fácil a gente cobrar novamente ou realinhar se for necessário. Essa é a minha visão. O famoso combinado não sai caro, né? É Exato, para antiga mim. essa frase, né, Cássio? Mas É. faz muito sentido. Faz muito sentido. Quando você aponta, eu estou contratando alguém para o meu time, eu sei o que para mim é inegociável e eu sei o estilo que cabe mais a mim, e aí tem esse ponto, por exemplo, a um comportamento específico. Quando você. E aí são. É tipo você fazer um contrato com a pessoa e depois você fazer o adendo de contrato. Olha, tô te trazendo, eu sei que esse ponto aqui pode ser que você não tenha, né? A gente não tá mais nesse ritmo de trabalho, a cultura da empresa tá atrelada a isso. Você tá aberto a mudar? Você tá aberto a ouvir feedback sobre isso? Provavelmente, se a pessoa quiser muito emprego, ela vai falar assim, convenhamos. Ele vai falar, tá bom. E você vai ter que olhar para esse contrato de novo. O contrato não é para ficar na gaveta. Você vai ter que pegar esse contrato de novo e falar assim, olha, então, lá atrás, a gente falou sobre isso, a gente combinou isso, e está acontecendo recorrentemente esse problema. Realmente você tá afim? Assim, é algo que tá te... Porque também não pode ferir a outra pessoa, né? É algo independente, não sei qual é o ponto comportamental ou técnico, enfim, mas ele é para desenvolver, então você fez um combinado e volta com esses pontos de negociar, renegociar, né, o que já foi negociado, ou mudar a tua estratégia de como fazer a pessoa se adaptar àquilo. Há um ponto que talvez você entenda que vai acontecer o divórcio. Você namorou com a pessoa, todo mundo tem defeito, no namoro a gente já sabe disso, mas aí você fala, não, Uhum. mas os valores principais, tudo bem, os defeitos eu vou aturar, né, é um casamento, eu falo que o processo seletivo é casamento. Aí você casa com aquela pessoa, às vezes o casamento é permanente, então quando você quer seguir carreira lá, às vezes é temporário. Não é um namoro, é por um pouco tempo, é só namoro, é um noivado, eu não quero casar, não quero, é muito sério. Quando você casa, você sabe dos defeitos da pessoa, mas aquilo ali é aturável, aquilo ali você muda um pouco para não ficar tão latente o defeito da pessoa, né, ou o teu também, é uma troca naturalmente, a um ponto que aquilo está machucando tanto os dois lados que aí acontece o divórcio. Então aí você achou que era negociável, mas no final das contas não era. Mas muitas vezes o tempo vai dizer isso. Faz todo sentido. Então, o emprego, às vezes ali, o contratante, o contratado não conseguem enxergar que vai existir o divórcio, porque eles estão na fase do noivado e tá todo mundo Uhum. muito feliz. E tá tudo bem, inclusive, mas tem que ter essa frieza de, naquele momento, você tinha capacidade de casar com a pessoa. Passou um momento, e maturidade de ambos os lados, não existe mais aquela. Eu não quis amadurecer desse jeito, a pessoa amadurecer de um jeito, você amadurecer de outro, e que o amor seja eterno enquanto dure, né? Já existe músicas aí, inclusive, quanto a isso. Que seja eterno enquanto Uhum. dure. Porque tem que ser bom para ambos os lados. Quando eu sou o contratante, o contratado é fácil. Muitas vezes a gente, como consultoria, eu não consigo saber exatamente quem é o Cássio e quem é exatamente profundamente. Exatamente eu posso até ser, mas profundamente é difícil a gente ter uma relação profunda, né? Com o Cássio e com a Mariana. Mas eu consigo ver pontos ali que eu acho, putz, eu acho que sem casamento aqui podia dar certo. E no processo seletivo, eu tenho espaço para isso. Porque, naturalmente, eu preciso apresentar candidatos para este casamento, para ambos os lados, né? Que eu falo que o nosso trabalho do lado de cá é o trabalho de padre, né? Eu vou, e aí eu falo, isso daqui eu acho que a Mariana tem tudo isso aqui, mas será que eu acho que isso aqui vai pegar positivamente pro Cássio? E eu prefiro apresentar, do que eu eliminar o profissional por um ponto aqui que eu nem sei se incomodaria, talvez me incomodaria como a Amanda, mas eu não sou ninguém naquela fila daquele pão, eu não vou pro casamento. Quer dizer, eu só vou ser o padre. Eu não estarei no casamento no dia a dia. Então eu falo assim, isso daqui me incomodaria, mas eu não vou contratar a Mariana. Quem vai contratar a Mariana é o Cássio. E para o Cássio aquilo é zero problema. Pelo contrário, ele sabe até como consertar ou ajudar, ou para ele nem é um problema, é até um valor. Porque tem que tomar muito cuidado com essas avaliações, porque elas podem trazer muita questão pessoal, muito valor pessoal.
numa avaliação, né? Então a gente tem que tomar muito tipo de cuidado, porque pode ser algo para você, quando você me conta alguma coisa, nossa, mas isso é tão simples, Cássio, de consertar, e para você não é. Porque você tem um histórico que te traz naquele ponto de dor, que você fala, Amanda, eu não quero passar por isso de novo. E o bom, a vantagem dele é que ele já conhece, né, esse ponto. Essa maturidade do gestor, exato, essa maturidade do gestor nem sempre a gente tem, infelizmente. O gestor saber aonde ele não é bom, ou aonde isso daqui eu já passei, isso daqui eu não funciona comigo. Às vezes o gestor não tem essa clareza, então aí também não ajuda, né, Mari? É. Não, eu tô falando no ponto dele, ele já sabe também qual que é o ponto que teria talvez um embate ali com o time. Perfeito, perfeito. Então ele tá na vantagem de saber disso, Tá à que já frente. aconteceu, já tá à frente e já pode deixar isso mais pré-alinhado, vamos dizer assim, né? Então acho que isso também, tudo que é alinhado, acho que faz sentido, eu não deixaria de dar uma segunda chance, mas é aquilo, tem que entender. É alinhado e vai e dá para suportar se não acontecer 100%, ou aquilo vai causar intriga no seu time, ou todas outras coisas, né, que vem por trás. Tá vendo? É por isso que eu gosto de apresentar esse podcast, que eu faço consultoria de graça aqui, né? Cheguei a pensar nisso, Cássio. Eu falei, olha lá, ele já tá absorvendo um monte de coisa. Já tá Que aproveitando. malandro, né? Não, mas é um problema que eu imagino muita gente tenha. E uma outra coisa que acontece, para a gente fechar aqui o papo, eu queria tocar num outro ponto de cultura, porque perguntando se é saudável para vocês, na visão de vocês, na experiência de vocês, numa situação que eu vejo acontecer também com frequência, que é a seguinte: você tem a cultura da empresa, e aquela cultura ela permeia toda a empresa, mas você tem os times ali, né? Você tem as áreas, ou squads, seja como for a organização, que quando tem uma liderança efetiva, alguém que inspira os outros, aquele time acaba tendo certos rituais, certos valores próprios, não necessariamente conflitantes com os da empresa, mas aquele time tem o jeito dele de trabalhar, acaba meio que criando uma cultura própria ali naquela atividade. Isso é saudável? Isso é perigoso? Como é que vocês veem esse tipo de ramificação, né, dentro de uma empresa? No curto prazo, não me parece um problema. Pode ser um problema no longo prazo, Cássio. Eu acho delicado. Não acho ruim nem bom, só é delicado. Porque não pode ser muito, por exemplo, imagina que uma empresa que tem várias filiais e cada filial trabalha de um jeito. De uma maneira tão... Um trabalha branco e outro trabalha preto. Um trabalha amarelo, outro trabalha vermelho. Imagina que é como se fosse um arco-íris, né? Cada unidade tem uma cor. E a cor da empresa, e a empresa não tem cor nenhuma, sei lá, como cultura. Então tem que tomar muito cuidado. Uma coisa é, a empresa ela tem a cor preta, mas na unidade A é cinza escuro, na unidade B é cinza, na unidade C é preto mesmo. Pequenas nuances, eu acho que é até uma característica natural. Cada líder tem muito uma característica que ela também acaba cascateando no time, uma cultura. Então tem a cultura, mas tem que estar muito atrelada também à cultura principal. Então tem que ter um pilar muito forte e que isso seja cascateado. Aí o que ponto vai ter a personalidade do gestor dentro daquela célula que ele está, e aí a gente está falando de unidades, mas pode ser dentro do mesmo escritório, né? A área jurídica trabalha diferente da área financeira, trabalha diferente da área de engenharia, e está todo mundo dentro do mesmo operacional, né? Mesas do lado. O norte tem que ser o mesmo para todo mundo, porque aí senão a gente não está olhando, voltando a fazer uma referência com o casamento, talvez eu esteja no momento romântico. Eu tô achando. O casamento não, a equipe, as equipes, elas têm que estar olhando para o mesmo lado, né? O ponto tem que ser o mesmo. Qual é o foco da empresa? Qual é o produto final? Quem é o foco? Qual que é o serviço? Não importa. Todo mundo tem que estar com o mesmo olhar. Então, eu posso estar num momento diferente que o meu marido está, que a minha esposa está, o meu companheiro está, mas eu estou olhando, eu tenho o mesmo caminho de vida que ele tem, né? Estamos olhando para o mesmo lado. Se eu estou olhando para frente, ele está olhando para o lado, a chance da gente, pode ser que a gente se encontre no meio, né? Pode ser que sim, pode ser que não. E aí é onde eu acho que é o sensível. Pode ser que o gestor consiga, ele tem uma identidade super diferente e não está conseguindo trazer os valores da empresa para o time. No curto prazo pode ser um problema? Talvez não. Talvez dê tempo de resgatar? Talvez sim. Então, aí é onde está o sensível. Normalmente, grandes empresas que têm grandes sucessos, é algo muito... É onde você consegue ver que foi cascateado de maneiras... a maneira é igual. Se eu chego
Aí vai um pouco se o profissional ele vê um pouco mais cinza, mais escuro, um pouco mais claro, mas no final das contas, ele sabe que é preto. Eu acho que tem muito a ver com o que a gente falou lá no começo da forma de gestão, né? Eu acho que é muito importante as culturas da empresa tratar também as pessoas como uma pessoa, um indivíduo único, né? A gente tem falado muito disso. Então, assim, vai depender de quem é seu time. Então, assim, também tem times que eu vejo que são, eu já até vivenciei isso, muito família. Então, aquele time, ele tem uma sensação de que a cultura é maravilhosa, eles amam trabalhar naquela empresa. Enquanto tem um time do lado que talvez eles são cada um no seu canto e realmente o gestor está distante. Então, a gente tem que trabalhar aquele gestor para ver como que ele pode cascatear a cultura para aquele time, para que aquele time entenda, ó, essa é a cultura da empresa. Se você não está feliz, talvez essa pessoa não vai continuar. E vai vir outra que esteja mais atrelado a isso. Mas o gestor também é um indivíduo, né? A gente também tem tomado cuidado muito com isso. Então, a gente tem que desenvolver o gestor, né? Eu acho que cascatear os valores da empresa são esses os valores, mas a forma como a gente aplica muitas vezes esses valores, cada um tem uma forma, né? Cada um tem o seu jeito, o seu time, cada um é um, né? Então, tem aquele que é mais direto e tem aquele que é acho que é o exemplo mais básico, né? Então, aquele que é objetivo direto, aquele que é o prolixo. Você sabe que você vai fazer uma avaliação de desempenho com aquele que é objetivo direto? Uma hora tá bom, você vai falar ali, você vai conversar, vocês vão pontuar o que precisa, e para ele tá bom, ele gosta disso, ele gosta de. Aquele que é prolixo, você fala uma hora só com ele sobre desenvolvimento, ele vai falar, poxa, meu chefe nem me deu atenção aqui, eu queria falar mais sobre isso. Então, assim, é você também entender quem está no seu time, né? É você entender que cada um é individual, né? Eu vivi muito isso, assim, eu via muitas vezes numa empresa que pessoas estavam muito felizes e pessoas não estavam felizes, mas o propósito, a missão e os valores eram os mesmos. Mas quando a gente ia entrar em detalhe dos times que elas estavam inseridas, elas não viviam a mesma coisa que aqueles times que estavam felizes, né? Então, assim, os gestores têm que ser desenvolvidos, sim, mas também entender a individualidade de cada um e como que eu faço, como que eu cascateio para cada um daquelas pessoas, para entender que aquilo é real, para entender que aquilo funciona. E tudo volta para o exemplo, né? Então, se a gente lidera pelo exemplo, se a gente entende que eu fazendo, eu vou cascatear muito mais a cultura do que eu só falando, isso vai cascatear para toda a empresa, né? Então, para todo o time. Mas essa situação que você trouxe, Cássio, eu vejo em muitas empresas acontecer. Muitas. Tem gente que fala assim, já ouvi gente falar para mim, se eu não trabalhasse no time que eu trabalho, eu não estaria nessa empresa. Né? Então, assim, existe também, só que conforme você vai crescendo e você chega numa posição de liderança, você começa a participar daqui, né? Então, assim, para você continuar naquela empresa, se os seus valores não estiverem atrelados, você não vai continuar, você vai olhar para fora, né? Então, assim, eu vejo que tem líderes que protegem e cobrem, e aí todo mundo quer trabalhar ali naquele time. Mas e agora? A pessoa vai crescer, ela vai ser o líder. Será que ela vai conseguir lidar com o que está aqui em cima, saber cascatear, saber conversar com as pessoas como indivíduo, ou ela está só protegida ali naquela família, né? Então, eu acho que tem que observar o todo, olhar cada um como indivíduo, né? Olhar, a gente tem falado muito de diversidade, inclusão, né? Qual é a opinião daquela pessoa? Respeitar a opinião, respeitar os valores de cada um, entender o que é importante para cada um, qual é a forma de tratar, e é dessa forma que o líder vai conseguir cascatear. Mas eu acho que isso é uma jornada, é um processo que ainda está todo mundo ainda começando, né? Eu acho que depois da pandemia ainda veio isso muito mais forte. Nossa, é uma delícia conversar com vocês. Quero agradecer muito a vocês por esse papo tão solto, tão mesa de bar, assim, né? No melhor sentido, claro, do termo. E é muito bom, que espero receber vocês mais vezes aqui para novos bate-papos, porque foi muito prático, muito fácil de acompanhar. Então, Amanda, quero te agradecer por participar hoje mais uma vez com a gente, tirar um pouco do tempo de você, que é super concorrido. Obrigado, viu, Amanda? Não é tirar tempo não, Cássio, é investir. Adoro também, adoro os convites. Contem Obrigado. comigo, obrigada. E Mari, você da mesma forma, né? Agenda super concorrida, mas você sempre consegue aí uma brechinha para a gente. Obrigado mais uma vez pela contribuição aqui hoje. Obrigada, Cássio. O prazer é meu. Conte aí com a gente. Que pudermos contribuir aí, estamos aqui. Este podcast é produzido pela Robert Half, a consultoria global de soluções em talentos que mais cresce no Brasil.
Venha fazer parte dessa história. Trabalhar com pessoas e ser o agente da evolução e transformação da vida de profissionais pode ser uma atividade muito gratificante, além de uma excelente oportunidade de carreira. Acesse a seção Trabalhe Conosco do nosso website, o roberthalf.com.br, e veja as vagas disponíveis. Junte-se a nós! Robert's Half Talks é um conteúdo da Robert's Half, a maior especialista de soluções em talentos. Quem esteve conosco foi essa dupla, que é sempre uma delícia conversar com elas, Amanda Adami e Mariana Santos, ambas aqui da Robert's Half. Meu nome é Cássio Politi, eu vou ficando por aqui, eu espero você na próxima edição do Robert's Half Talks. Até a próxima, hein?